na sua vida, na sua casa, na sua família. Para você que não me conhece, me chamo Alessandra, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Coloca aqui na descrição o teu pedido de oração, que no finalzinho eu estaria orando por você, se você me permitir. E também deixa aqui nos teus comentários, deixa comentários, que eu gosto muito de interagir com você. Gostaria de fazer um convite, não esquece, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque é através da tua inscrição que nós alcançamos pessoas através da palavra de Deus. E esse é o objetivo desse canal. E eu só posso fazer a minha missão, está no meu propósito, você me ajudar e compartilhar também, muito importante. Compartilha, se inscreve, deixa aí o teu like. E hoje, no nosso devocional, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que Deus tem colocado nessa semana em meu coração. E gostaria de compartilhar com você, porque muitas das vezes, esses temas, eles não são ditos nas igrejas. E muitas das vezes nós ficamos a perecer sem conhecimento, sem entendimento. Muitas das vezes até nós ficamos sem fé, sem acreditar, porque nós não tivemos experiências. Mas eu digo para você, se você quer uma experiência sobrenatural boa com Deus, peça para Deus, porque Ele te entrega, Ele te mostra, Ele te revela. Então, antes de começarmos nosso devocional, eu gostaria de pedir a você abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, e vamos ler o versículo 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para a destruição dos tronos. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala sobre batalhas espirituais. Mas muitas das vezes, como eu digo para você, nós não acreditamos nessas coisas espirituais, mas elas existem. Nós não acreditamos porque ainda nós não vivemos, não tivemos essas experiências. E muitas das vezes, quando nós ouvimos a experiência de outras pessoas, nós não acreditamos. Mas batalhas espirituais, nós vivemos ela todos os dias. A partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, você está em batalha espiritual. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, você disse para o inimigo da sua alma que agora você é contra ele. Então ele já lhe vê como inimigo. E é isso que a palavra nos diz. Quando nós estamos em uma batalha espiritual, como o apóstolo Paulo aqui descreveu, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ele fala que mesmo que nós somos carnes, nós não devemos militar, avançar, guerrear, lutar com a carne. Porque as armas dessa luta, dessa milícia, elas não são carnais. Ele quer dizer que essas armas, elas são espirituais. Nós temos que entender que nós vivemos em mundos paralelos. Paralelos. Alessandra, conta um pouco mais sobre o que é isso. Mundos paralelos. Nós vivemos em mundos paralelos entre o mal, entre o bem, entre o espiritual e entre o físico. Você tem que entender que antes de Deus criar a terra e tudo que há nela, como nós sabemos, ele criou os céus, os anjos primeiro. Ele criou primeiro o mundo espiritual, para depois criar o mundo físico. Tudo se materializa aqui, mas primeiro é lá no mundo espiritual. Então a nossa luta, nossa milícia, nossa luta não é contra a carne. É isso que o apóstolo está dizendo. As armas têm que ser espirituais. Se você for guerrear no mundo do espírito, entrar em uma batalha espiritual, você for tentar guerrear com armas carnais, físicas,
você vai perder. Você vai levar uma chicotada do inimigo da sua alma. Eu falo porque eu tenho experiências próprias. Eu já vivenciei batalhas espirituais. Eu já tive experiências no mundo espiritual, já onde já vi demônios e já vi anjos, e já guerreei no mundo espiritual, onde eu fui arrebatada em espírito, e lá eu tive que guerrear. E logo em seguida eu vou contar um pouco para você como foi essa história. Mas aqui eu conto o que eu vivi em batalhas espirituais. Mas muitas das vezes, quando pessoas contam os seus testemunhos dessas lutas, batalhas espirituais, tem pessoas que não acreditam, como eu falei, porque elas não ainda vivenciaram. E você sabia que os meus vídeos, a maioria dos vídeos onde eu falo de batalhas espirituais, que não são muitos, são poucos, eu não entro muito nessa linha, mas quando eu faço um vídeo que fala sobre esse tema, pode ter certeza que são os vídeos mais difíceis que eu faço. Sempre dá algo estranho. Sempre acontece algo. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que as pessoas saibam disso. Ele quer que as pessoas fiquem cegas espiritualmente. Então a luta dele é para isso. É para que as pessoas não conheçam e não saibam que ele existe. Porque para ele é mais confortável estar agindo enquanto você está dormindo e cego espiritualmente. Então, Paulo aqui vai dizer que mesmo nós andando em carne, nós não devemos lutar com a nossa carne. Quando você tiver uma batalha espiritual, use as armas do Espírito. É como lá em Efésios 6, 12, vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas, nas maldades celestiais, as hostes das maldades celestiais. Deixa eu ver aqui como é que está escrito. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nas maldades celestiais. Então, nossa luta não é contra a carne. A minha luta, a sua luta não é contra pessoas. Carne e sangue são pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra aquele vizinho que te perturba todos os dias. A tua luta não é contra o teu patrão no teu emprego. A tua luta não é contra aquela pessoa que puxa o teu tapete para você cair. Aquela pessoa não é, a tua luta não é contra aquela pessoa que quer tomar o teu posto, o teu cargo, o teu lugar. Você tem que entender que por trás disso tem alguém manipulando a mente dessas pessoas. É isso que o inimigo de nossas almas faz. Elas usam dessas pessoas para te atacar. Por quê? Você tem que entender que demônios são espíritos. Espíritos, eles precisam se materializar, se entrar na pessoa para agir. Mas para isso eles precisam de legalidade. Ele só entra se você abrir uma brecha e dar uma legalidade. E aí eles entram e manipulam essas pessoas para te atacar, para ir contra você. E aí você acaba caindo porque você não tem esse discernimento e vai contra-atacar essa pessoa. Você pensa que é a pessoa e não é a pessoa. É quem está por trás dela. Eu vou dizer para você aqui uma experiência que eu tinha muito, agora já parou mais. Graças a Deus, tinha muitas experiências. Eu passava em algum lugar, eu já tive muitas experiências, mas só que o inimigo agora mudou de estratégia. Antigamente, ele usava pessoas idosas, pessoas de certa idade para me atacar. Eu passava do nada assim nas ruas, nos lugares, pessoas nunca tinham me visto. E elas vinham contra mim. E eu sem entender. Porque na época eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Mas eu ficava achando estranho aquela atitude, aquela situação. Como é que a pessoa não te conhece e de repente a pessoa vai contra você? Era o quê? O inimigo.
se usando daquelas pessoas para te atacar. Como é que você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa e do nada a pessoa começa a te xingar, a falar de você, a te xingar assim, no meio da rua. São pessoas endemoniadas, pessoas que estão possuídas. Hoje em dia eu já sei esse discernimento. Então o inimigo ele se usava muito das pessoas com idade para me atacar. E eu vou dizer para você, se você for entrar em uma batalha espiritual com as armas carnais físicas, você vai perder, perder feio. Você só vence uma batalha espiritual se você usar as armas espirituais. Essas armas espirituais, elas são lhe dadas se você buscar. Alessandra, como é que eu faço para buscar essas armas espirituais? Você tem que orar, jejuar e ler a palavra. Aí sim, essas são umas das ferramentas, são uma das armas espirituais que você tem. Porém, tem muitas armas espirituais, principalmente os dons. Dons, elas são armas espirituais. Existem armas de ataque, existem armas de defesa. Por exemplo, lá em Efésios 6, a partir do 12, lá em diante, onde vai falar sobre a armadura de Deus, fala da espada do Espírito. Ali a espada do Espírito é uma ferramenta de ataque. É uma arma de ataque. Mas você tem que se revestir de quê? De armas espirituais para vencer no mundo espiritual. E como eu falei para você, essas armas você busca. É lhe dada a partir do momento que você buscar essas armas. Então, tem muitas armas espirituais, da qual eu já falei aqui, oração, jejum e palavra. E você também vai buscar os dons espirituais. Esses dons espirituais são armas para você vencer o mundo espiritual. Dom de falar em língua é uma arma. Principalmente quem trabalha na parte de libertação. Dons de discernimento de espírito, discernir pessoa, lugares e ambiente. Discernir se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, por ela mesma ou pelo espírito do engano. Isso é um discernimento espiritual. Isso é uma das ferramentas mais importantes que Deus pode te dar como ferramenta de batalha espiritual, arma espiritual. Para mim, uma das maiores armas espirituais que uma pessoa tem. Então, para mim, uma das maiores armas espirituais que alguém tem é essa: discernir os espíritos. Por isso a importância de você buscar essa arma espiritual. E eu vou dizer para você, muitas das vezes nós nos enganamos e confundimos salvação com libertação, não tem nada a ver. Salvação é uma coisa e libertação é outra. Tem muitas pessoas que estão na igreja, elas são salvas e elas não são libertas. Por quê? Porque libertação é progressivamente, é aos poucos. Muitas das vezes você conhece alguém que tem 30, 50 anos dentro da igreja, mas ela está salva e não está liberta, porque todos nós, até Jesus voltar, temos algo para ser liberto. Nós temos áreas em nossas vidas que tem que ser liberta. Mas para isso precisamos reconhecer essas áreas para ser liberta. Então, outra coisa também que eu quero trazer para você é o seguinte, que muitas das vezes tem potestades, tem tronos que eles não se manifestam. Muitas das vezes eles estão dentro das igrejas, eles não se manifestam. Quando você vê uma manifestação demoníaca, é porque são os comandados, né, os pequenos, porque o Satanás, ele trabalha com ordem, ele trabalha com hierarquia, tem ali o trono e tem os seus subordinados, seus pequenos. Por exemplo, trono de Leviatã, tronos de Belial, tronos de Lilith. Esses tronos, eles não se manifestam. O que se manifestam são os pequenos, os pequenininhos. Jezabel, ela se manifesta. E outros também, né? Como também as pombagiras se manifestam, espírito de loucura, espíritos aí de enfermidades, esses espíritos eles se manifestam. Mas tem muitas pessoas que elas pensam que porque ali dentro da igreja não se manifestou, que não tem espíritos demoníacos. Muitas das vezes esses demônios, eles estão tão
incutido, incubado, escondido, que eles não se manifestam, eles não vêm para fora, porque são tronos, tronos não se manifestam. Então temos que fazer atenção e saber discernir muitas das vezes e saber diferenciar. Salvação é uma coisa e libertação é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E temos que usar as armas do Espírito, como eu disse para você, tem que buscar. E temos também que pedir discernimento a Deus sobre esses espíritos que agem dentro dos lugares. Então, eu vejo muita manifestação de espírito de Jezabel. Porque Jezabel é um espírito, pode estar no homem ou na mulher, mas é um espírito. Então, muitas das vezes é um espírito de manipulação. Quantas das vezes você está em um ambiente e você vê aquele espírito de manipulação dentro das empresas, dentro das igrejas? Espírito de manipulação, se você vê isso, é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é aquele espírito que veio para matar os profetas, calar a boca dos profetas, calar a boca daqueles que profetizam as palavras declaradas que saem da sua boca. Então, o espírito de Jezabel, ela é contra também a mudanças, é contra também a mudanças para melhora de um lugar. Ela não gosta, porque ela gosta daquele comodismo, daquela comodidade ali, aquela coisa do mesmo jeito. Então, esses espíritos, eles se manifestam, porque são espíritos pequenos, são espíritos mandados, não são tronos, tronos são maiores, né? Então, eles têm hierarquia, e eles seguem a hierarquia, eles são bem organizados. O mundo espiritual maligno é mais organizado do que o mundo cristão. Infelizmente, o reino do cristão é o reino que mais se divide, não trabalha junto em unidade e união. É o reino mais dividido, enquanto o reino das trevas é o reino mais unido. Eles trabalham em um propósito de destruir. Eles trabalham tudo em união, tudo direitinho, com hierarquia, com obediência, tudo certinho. Então, temos que lembrar disso. Gente, esse vídeo aqui eu tive que refazer, fazer mais um, porque eu tinha falado tantas coisas aqui importantes sobre batalha espiritual, mas apagou. Do nada apagou do telefone, tá bem? Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui, eu já tinha gravado anterior a ele, só que foi apagado. Acredite se você quiser. Então, é isso. Então, eu tinha falado muitas coisas importantes, mas foi apagado. E é isso. O inimigo, muitas das vezes, como eu falei, não quer que nós saibamos o seu segredo. Ele quer que as pessoas fiquem cegas espiritualmente. Ele não quer que as pessoas saibam como ele age. Por isso é muito importante, quando você for uma luta, uma batalha, uma guerra, você saber, conhecer quem são os seus inimigos. Quem é o seu inimigo? Como é que você vai guerrear? Como é que você vai para uma guerra que você não conhece, não sabe quem é o seu inimigo? Tem muitas pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais, mas elas pensam que é natural e elas aceitam, porque elas não sabem, elas não conhecem o inimigo das nossas almas. E o inimigo fica rindo da cara dela. Ele fica por trás, agindo. E você aí na sua ignorância, me desculpa essa palavra, mas não é ignorante de ser ignorante, é ignorante de não ter o conhecimento da verdade. E aí a pessoa acaba pensando que aquilo é natural, natural nada, tem algo por trás, você precisa saber. E é isso que ele gosta. Ele gosta que as pessoas pensem que ele não existe, porque é mais fácil dele agir. Quantas das vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas isso não existe, não existe. E aí ele começa a agir por trás, quando você pensa que ele não existe. Porque ele existe, mas ele quer que você pense que ele não existe. Ele quer que você fique cego espiritualmente. Para que ele possa, olha, pisar, sapatear, agir, até um dia você pedir discernimento a Deus, experiências para que Deus te mostre. Porque muitas das vezes a gente não acredita que essas coisas acontecem, porque a gente nunca viu, nunca presenciou, não teve experiência. Então, muitas das vezes, nós não acreditamos nessas experiências, porque nós nunca tivemos. Então, não é tão fácil de acreditar quando alguém conta. Mas eu estou falando para você aqui da experiência da qual eu vivenciei. Cada pessoa tem suas experiências diferentes. Então, temos também que prestar muita atenção, porque não é normal na tua casa, muitas das vezes, teus eletrodomésticos queimar o tempo todo, quebrar.
teu carro avariar o tempo todo, quebrar, teu filho sempre doente. Aí tem espíritos demoníacos, espíritos aí que tá agindo para trazer essas situações para sua casa. E é preciso você saber e discernir o que é que está agindo ali por trás. Tudo isso é batalha espiritual. Muitas das vezes, o inimigo ele não consegue infiltrar dentro da tua casa, ele não consegue ter acesso, mas muitas das vezes eles se manifestam através de quê? De animais. Faça atenção. O seu gato, o seu cachorro, se consagre, porque eles vê o mundo espiritual, principalmente os gatos. Eles têm acesso ao mundo espiritual. Principalmente também, muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, ele vai usar o quê? Vai usar insetos para infiltrar dentro da nossa casa, para nos vigiar, através de mosca, de ratos, através de morcegos, através de outros animais, através até de aranha. Eu acredito, porque uma vez teve uma aranha na minha casa, eu olhei para aquela aranha e eu disse não. Isso aí é o inimigo que está tentando me vigiar através dessa aranha. Então, assim, ele pode usar sim. Ele precisa, como eu falei, é um espírito que age dentro, ele precisa de um local para se manifestar. E ele muitas das vezes usa barata também, baratas, moscas, para te vigiar dentro da tua casa. Cuidado com os portais. Não dê legalidade, porque ele só consegue ter acesso à sua vida, à sua casa, se você der legalidade. Dentro das nossas casas tem muitos portais, consagra esses portais, fecha esses portais, principalmente espelhos. Espelhos são portais, televisão é um portal, telefone é um portal, tomadas, tudo que tem buracos ali, tenta entrar, são portais, janelas são portais. Então fazemos atenção. E para finalizarmos aqui, esse devocional, que é um devocional diferente, eu vou trazer para você uma experiência que eu tive também no mundo espiritual, que é como eu falei para você, se você for lutar no mundo espiritual com a arma física, você vai perder, porque era isso que eu estava tentando fazer. Você tem que lutar no mundo espiritual com armas espirituais. Um certo dia, eu tive um arrebatamento do espírito, onde eu lutei contra o inimigo das nossas almas. Só que, como eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu fui tentar lutar com o inimigo com as armas naturais, né? Então, eu peguei pelo inimigo e fui começar a porrear com a minha própria mão. Só que eu não entendia, porque eu estava no mundo espiritual, não estava no mundo físico. Então, eu estava lutando no mundo espiritual, usando as armas físicas, tentando dar porrada no mundo espiritual com a arma natural, física. Eu estava perdendo. Depois, quando eu fiquei desfalecida, quando eu fiquei cansada, que eu já não tinha mais força para lutar, não entendia que eu estava no mundo espiritual, aí foi quando veio na minha mente o Pai Nosso. Aí foi quando eu orei o Pai Nosso em mente, porque eu também, como eu estava no mundo espiritual, eu não conseguia falar, porque eu não estava no mundo físico. Então foi na mente, comecei a orar o Pai Nosso, e aí aquela fumaça preta foi embora. Eu consegui vencer, porque veio na minha mente, ora o Pai Nosso, porque eu usei uma arma espiritual. Então a oração do Pai Nosso é uma arma espiritual. Os versículos bíblicos são armas poderosas espiritualmente. São armas espirituais. Lá em Efésios também vai dizer, nas armaduras que temos que nos revestir, que temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra você tem que manejar. Porque esses versículos bíblicos declarados, eles são armas poderosíssimas espirituais. E você consegue vencer o inimigo da sua alma, no mundo espiritual, se você usar essa arma espiritual, que é o versículo bíblico declarado, você vai declarando os versículos bíblicos, e aí você também vence no mundo espiritual. Temos que aprender a usar essas armas espirituais e não esquecer, se você tiver em uma batalha espiritual, primeiramente se revista com toda a armadura, como vai dizer aqui em Efésios, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Temos que nos revestir. Uma pessoa que vai à guerra, o exército, ele não vai despreparado. Ele vai vestir toda a armadura, proteger a cabeça, proteger o peito, proteger todo o seu corpo contra o exército, contra o seu inimigo. Então somos nós.
Vai para uma batalha espiritual, se reveste, pede revestimento, blinda-te, blinda-te, pede blindagem a Deus e também pede que Deus envie anjos com espada desembainhada, guardiões, arcanjos com fogo ali ao teu redor para te blindar, para te proteger, para que você não vá para uma batalha sozinha, para que você não apanhe. Peça aí os anjos para que fiquem ao seu redor. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo, como eu falei, não foi fácil fazer, porque quando nós estamos falando sobre guerra espiritual, o inimigo ele se levanta bastante. Então, como eu falei para você, eu gravei um vídeo e aí eu falei coisas importantíssimas e apagou. Do nada, assim, apagou o telefone. Mas é isso, é como eu falei para você, o inimigo não quer que nós saibamos, né, os segredos. Porque como é que você vai para uma luta sem conhecer o teu inimigo? Você precisa ir para uma batalha e conhecer quem é o inimigo que você está enfrentando. Conhecer, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele nos conhece. Ele nos conhece, ele sabe a nossa fraqueza. E como é que você quer enfrentar, como é que você quer pôr a luta, a batalha espiritual, se você não conhece quem é que está por trás? É isso que ele quer. Ele quer que você fique cego, com escama nos olhos, para que você não saiba quem ele é. Porque assim é mais fácil dele agir. Ele é sábio não. Ele é inteligente, paciente, e ele sabe o momento certo, ele conhece nossas atitudes, nossas ações. Ele nos conhece porque ele não é onisciência, ele não consegue ler tua mente. Mas ele infiltra para saber tuas atitudes, tuas ações. E através das tuas atitudes e tuas ações, ele te conhece. E ali ele prepara laços, laços ali e armadilhas para que você caia. É assim que ele age. Então, para enfrentar o inimigo das nossas almas, temos que conhecê-lo. Temos que saber também quem ele é. Aleluia. Deus te abençoe grandemente, com toda sorte de bênçãos. Espero você no próximo devocional. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha. E te espero no próximo devocional, se assim Deus me permitir. Não esquece, hein? Também para quem tem animais em casa, como gatos e cachorros. Consagre esses animais, porque o inimigo muitas vezes ele muitas das vezes não tem acesso a te atacar, porque muitas das vezes você está blindada. Porque muitas das vezes você também está fechando as portas e não está dando legalidade. Ele vai entrar nos teus cachorros, nos teus animais. Ele vai, tudo que vier para te atacar, doença, vai cair nos seus animais. Vai passar para eles. Então, muitas das vezes, por que tem cachorros que atacam? Tem pessoas que falam, meu cachorro nunca atacou, é manso. E de repente o cachorro parece que está endemoniado. Ele está endemoniado. Ali entrou uma possessão e ele usou aquele cachorro para te atacar, para te matar. Cuidado, consagre teu gato, consagre teu cachorro e todo animal que tem na tua casa. Que Deus te abençoe grandemente com toda a sorte de bênçãos.